Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de JavaScript. Eu sou o Bobrinha e nessa aula nós vamos aí aprender a trabalhar com arrays. Basicamente, arrays é um tipo de variável que nela nós podemos armazenar aí várias informações ao mesmo tempo. E nós acessamos essas informações através de seus índices. Nós podemos também colocar qualquer tipo de informação nos nossos arrays aí. Arrays são muito utilizados aí no mundo da programação. Então vamos lá, eu vou começar já criando aqui uma function chamada array, somente para a gente ver aí os nossos exemplos na prática, tá? Criei então a minha função e vou criar aqui uma variável chamada frutas. E para a gente criar um array, definir um array, nós utilizamos colchetes. E entre aspas duplas ou simples nós podemos definir valores. Então vou definir alguns valores aqui, vou colocar aqui uva, coloco vírgula para separar aí um valor de outro, tá? Vou colocar aqui banana e vou colocar aqui pera. Também posso colocar valores numéricos. Vou colocar aqui, por exemplo, 35 e vou colocar aqui o valor 5. Então, desta forma, eu defini aqui um array. Então, eu tenho um array frutas, onde ele contém aí valores strings, né, texto e valores numéricos. Eu posso guardar qualquer outro tipo de informação que eu queira também. Bom, eu vou então criar aqui para escrever ali os nossos exemplos. Vou pegar o elemento, vou criar esse parágrafo já chamado array e vou escrever então o nosso array. Já vou aqui salvar. Ele me deu um erro aqui porque nós não criamos o parágrafo, né, o id, mas eu vou criar aqui agora. Selecionar, venho aqui copiar e dou um array aqui, Ctrl S para salvar e ele me exibe ali então. Então eu tenho aqui o meu uva, banana, pera, enfim, os valores do meu array. E cada valor desses tem um índice. O uva é o valor 0, tá? Banana, valor 1, pera, valor 2 e por aí vai. Se eu quiser exibir somente um índice desse array, eu coloco entre colchetes, está na exibição, o número do índice que eu quero exibir. Por exemplo, eu quero exibir banana, então ele é o índice 1. Então eu coloco aqui o índice 1. Se eu dar um Ctrl S aqui para salvar, ou seja, ele me exibe ali só banana. Se eu colocar o índice 3, ele me exibe só o número 35. Então, desta forma aqui nós acessamos aí os índices independentes ali, ou seja, um valor único. Deixa eu selecionar aqui e comentar. Nós também podemos definir os índices automaticamente. Então digamos que eu tenho aqui a minha variável frutas e nela eu simplesmente vou colocar aqui um colchete. E abaixo eu posso definir os índices automaticamente. Por exemplo, eu vou colocar aqui o frutas e o índice, sei lá, vou colocar aqui 2. Eu não preciso colocar na ordem, mas é uma opção. E aqui eu vou colocar banana. E o meu índice aqui, 0. Eu vou colocar aqui pera. Meu frutas, índice 1. Eu vou colocar aqui o valor 10. Se eu der um Ctrl S para salvar agora, perceba que ele me deu aqui indefinido. Por quê? Porque o nosso índice 3 não existe no nosso array aqui definido, ok? Então se eu colocar aqui o valor 2, ele me exibe ali banana. Se eu colocar aqui o valor 0, ele me exibe ali pera. Então nós podemos também definir os índices manualmente aí para o nosso array. Existem vários métodos e propriedades que a gente pode estar utilizando aí para trabalhar com arrays também. Por exemplo, eu vou colocar aqui um sinalzinho de mais aqui no final para concatenar. Vou colocar aqui um BR, uma tag HTML e vou escrever aqui quantidade elementos. Ponto no final aqui eu vou concatenar com frutas, ponto. E aí eu tenho alguns métodos para acessar. Por exemplo, eu vou acessar aqui o lang, tá? Para saber quantos elementos tem aí. Então eu tenho aqui 1, 2, 3 elementos. Dou um Ctrl S para salvar. E ele me exibe ali, então, acima, certo? A fruta que eu estou exibindo aqui. E abaixo a quantidade de elementos. Então eu tenho 3 elementos. Deixa eu colocar aqui mais um elemento. Com o índice aqui, vou colocar o índice 4. E vou colocar aqui o valor de, sei lá, 100. Ctrl S para salvar. E ele me exibe ali 5 elementos. Um elemento está vazio. Qual elemento está faltando aqui? O 3. Certo? Então, como eu coloquei 4, ele já contou ali como 5. Porque o índice ficou vazio.
alguns cuidados que a gente tem que tomar aí também. Então eu coloquei aqui o índice correto 3, então eu tenho 4 elementos. Existe aí vários métodos que a gente pode trabalhar aí para estar manipulando aí o arrays em JavaScript. Deixa eu abrir aqui o navegador e ver aqui algumas referências que você pode estar aí buscando. Eu vou entrar aqui no Google, vou digitar aqui JavaScript Array referência. Então eu posso clicar aqui no primeiro link que aparece aí, e apesar de ser em inglês aí, claro que você pode traduzir, o entendimento sobre a utilização dos métodos é bem simples. Então eu tenho aqui, por exemplo, aqui o Array Method. Então ele tem aqui uma lista de métodos. Quando você clica em cada um, ele vai te mostrar ali a sua utilização. Então, por exemplo, eu tenho esse método sort aqui. Então se eu clicar aqui, ele vai mostrar um exemplo, tá? Por exemplo, que eu criei uma variável aqui fruta, no exemplo aqui, e eu utilizo aí o sort para quê? Para ordenar em ordem alfabética. Veja aqui como é simples aí a sua utilização. Então se eu vim aqui no meu array, deixa eu apagar todos aqui, o índice, né? Ctrl S para salvar, ele me exibe ali todos os meus valores. Se eu colocar aqui um ponto então no final do meu array, e posso colocar então o método sort. Perceba que não está em ordem alfabética aqui. Então dou um Ctrl S para salvar e ele coloca ali em ordem alfabética para mim. Ou seja, primeiro vem ali os números e depois os textos. Deixa eu mudar aqui este número para algum valor texto. Vou colocar aqui abacate. Dou um Ctrl S para salvar e está ordenado ali para mim. Então existe aí vários métodos, tá, no site. É importante que você dê uma navegada nele e teste todos eles para você conhecer aí como eles funcionam. Temos o método ali reverse, ele faz ali a inversão. Deixa eu subir aqui. Temos aqui o método join, por exemplo. Deixa eu voltar aqui com o método sort. Você também pode colocar mais de um método, tá? Por exemplo, tem o método sort aqui e no final eu posso então colocar, por exemplo, o método join. Esse método me permite o que? Perceba que ele me exibe aqui o meu array com uma vírgula separado. Então eu posso colocar aqui dentro desse join o tipo de separação que eu quero. Que agora eu coloquei ali um hífen. Coloquei um Ctrl S para salvar. E ele substitui aquela vírgula, que na realidade não tem no array. Por padrão vem a vírgula. Então eu posso colocar aqui um hífen ou qualquer outro tipo de caractere ou texto que eu quiser. Também posso, como eu coloquei aqui, atribuir métodos. Eu vou então exemplificar alguns métodos que eu acho bem interessantes, tá? Mas o importante é que depois você faça testes lá com todos os métodos. É muito importante você entender e aprender a trabalhar com arrays. Então, um método que eu acho muito interessante, deixa eu colocar aqui frutas, é o método splice. E nesse método nós podemos adicionar elementos, por exemplo. Primeiro eu vou definir o ponto inicial. Tem o zero meu aqui que é o banana e tem o segundo que é o pera. Deixa eu remover esse método sort aqui para que fique mais fácil da gente entender. Então aqui eu posso, primeiro inicial, eu quero que comece ali depois do pera. Então vou colocar aqui o valor 1. Então depois do pera eu coloco uma vírgula aqui. Vou colocar aqui um valor 0, ou seja, quantos elementos eu quero que seja removido. Aqui é a partir de qual elemento eu quero que seja adicionado um novo elemento, tá? E o segundo parâmetro 0, no meu caso, é quantos elementos eu quero que seja removido. No meu caso, nenhum. E depois, os elementos que eu quero colocar. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma nova fruta chamada melão, por exemplo. Dou aqui um Ctrl S para salvar. E perceba que depois de pera, eu tenho ali o melão. Deixa eu colocar na ordem aqui também, né, para ficar mais fácil de entender. Para que complicar, né? Eu tenho o 0, 1, 2 e o 3. Salvei. Então, depois do meu banana, eu adicionei, utilizando o método split. Se eu colocar, por exemplo, aqui 2, então ele vai adicionar depois de pera, certo? E aqui, se eu quiser remover algum elemento, por exemplo, eu não quero exibir aí no meu array o índice 2 aqui, ou seja, a partir da onde eu estou inserindo, ok? Então eu posso colocar aqui o valor 1, dou um Ctrl S para salvar, e ele então eliminou ali para mim o valor 10, ou seja, o índice 2. Então esse é um método também bastante interessante. Temos também aqui o método, deixa eu apagar aqui, push, e com esse método eu posso adicionar aí um novo elemento no final aí do nosso array. Eu vou colocar aqui
melancia. Então ao final, deixa eu dar um Ctrl S aqui para salvar, ele adicionou ali para mim melancia. E se eu precisar colocar no início, então eu posso utilizar o método Shift. Um Ctrl S para salvar. E o meu novo elemento do array foi lá para o início. Temos também aqui o nosso método pop. O método pop, ele remove aí o último elemento. Então se eu utilizar aqui o pop, o abacate vai sumir. Então dou aqui um Ctrl S para salvar. E sumiu ali o nosso elemento abacate. Então basicamente é assim que a gente trabalha com arrays, tá? Você pode criar ele tanto da forma sem definir o índice, ou você pode criar desta forma, definindo aí o índice para cada um. Você também pode utilizar aí os métodos, diversos métodos, tá? Não deixe de ler e testar cada um destes métodos para você ver como eles funcionam cada um. Certo? Então leia, teste todos eles para você ver a diferença de cada um e como você pode manipular aí um array. Então eu espero que você tenha compreendido aí e você só vai aprender a trabalhar com array realmente aí só na prática. Compreendido aí os arrays, o que nós podemos fazer então? Nós podemos aplicar os conhecimentos adquiridos e melhorar aí os nossos scripts, ou seja, as nossas funções, utilizando aí arrays. Então vamos lá, eu vou descer aqui e percebo que nós temos um switch aqui enorme com várias linhas. E nós podemos substituir os dois switches, ou seja, por arrays, e economizar aí várias linhas de código. Então eu vou selecionar aqui o primeiro switch, dia semana, e vou apagá-lo. E vou criar aqui uma variável chamada dia nomes, que vai ser um array com os nomes aí dos dias da semana. Então o meu primeiro índice, ou seja, é 0, então no meu primeiro dia é domingo, como nós já vimos, que vai de 0 a 6 os dias da semana. Segunda-feira. Então coloquei aí meus dias da semana. Se eu dar aqui um Ctrl S para salvar, nada vai acontecer, certo? Somente ali o nome do dia da semana vai sumir ali no nosso script. Então eu venho aqui abaixo, onde está aqui o nosso dia semana, o que eu vou fazer? Deixa eu dar um recortar aqui e vou colocar o que? O meu array. Então eu tenho o meu dia nomes. E entre colchetes eu vou colocar o que? Meu dia da semana, que recebe um número. E cada número corresponde a um dia. Dou aqui um Ctrl S para salvar. E ele já corrige ali para mim. E eu posso fazer a mesma coisa com o mês. Deixa eu selecionar essa enorme quantidade de linhas aqui. E vou apagar. Então posso criar uma variável chamada mês nomes. E fazer a mesma coisa. Nosso primeiro 0 é janeiro. Fevereiro. Eu coloquei os nomes dos meses da nossa variável dentro do array. Então aqui basta fazer a mesma coisa. Eu coloco aqui o meu array mês nomes e entre colchetes eu chamo o meu mês. Certo? Dou aqui um Ctrl S para salvar e está ali prontinho para mim. Então, ou seja, eu melhorei bastante o nosso script. Outra coisa que nós podemos fazer, nós vamos então continuar melhorando o nosso script ainda. Nós temos essa quantidade enorme aqui de if e else, que chama a nossa função de saudação, ou seja, bom dia ali. Você já deve ter percebido que se você apagar todo ele e salvar, vai acontecer a mesma coisa. Por quê? Porque a nossa mensagem aqui, saudação, está numa variável global. Se eu vim aqui e colocar um var, ou seja, a nossa variável fica local. Dá aqui um Ctrl S para salvar, ele dá ali um erro para mim de objeto. Então, como nós vimos lá em função, eu posso dar aqui um retorno. Retorno o quê? Saudação. Esse saudar aqui eu vou tirar, tá? Não vou mais utilizá-lo. E perceba que eu tenho aqui o meu new data aqui sendo reescrita duas vezes, sendo chamada duas vezes, tanto no nosso data atual quanto no nosso saudar. Então eu vou remover também, tá? Removi ali. E aqui Ctrl X para remover também. Vou apagar aqui o nosso array e vou até colocar aqui um comentário escrito variável global. E abaixo eu vou colocar aí o nosso data. Vou declarar ela, tá? Eu declarei a nossa variável data como global. Dou aqui um Ctrl S para salvar. Percebo que ele continua dando erro ali para mim. Por quê? E agora, em vez de eu chamar aqui o nosso saudação, eu chamo o quê? Eu chamo a nossa função saudar. Correto?
Dou aqui um Ctrl S para salvar. Ele sumiu para mim ali a minha saudação. Deixa eu clicar aqui em janela, saída, e ele me dá aqui um erro que não foi definido. Ora, tá certo. Então aqui no nosso saudar, como nós mudamos lá em cima, ou seja, nós retiramos a nossa variável global, nós temos que mudar aqui também para data. Ou seja, agora não é hora mais, é data. Certo? Ctrl S para salvar e tá ali. Então reduzimos bastante aí a quantidade de código que nós tínhamos e melhoramos bastante aí o nosso script com os conhecimentos que já adquirimos até agora no curso. Então faça vários testes e melhorias aí em seus scripts. Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.